Para quem não me conhece, né, tem o pessoal que na semana passada minha câmera estava ruim, ninguém viu meu rosto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é alimentação saudável, né? Pode passar. Eu sou estagiária de nutrição, a Tainá e a Letícia, a gente vai trazer essa aula de hoje. A gente está sob a supervisão da professora Ana Lúcia Fittipaldi e da Isabel Santos, que são nutricionistas do Centro de Saúde, e coordenação do professor Joaquim. Pode passar. O objetivo da nossa aula de hoje é saber diferenciar os alimentos in natura dos processados e ultraprocessados, e conhecer o guia alimentar para a população brasileira e saber fazer melhores escolhas alimentares. Pode passar. Então, o que é uma alimentação saudável, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o que é uma alimentação saudável, eu trouxe aqui de novo o guia, que a gente já trouxe aqui em uma aula atrás, a gente falou rapidinho dele. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é um documento do Ministério da Saúde, e ele traz algumas informações para que a gente possa conseguir saber fazer as melhores escolhas para a nossa alimentação. Ele traz o que é um alimento mais saudável, mais adequado para a gente escolher na hora que a gente for comprar, na hora que a gente for num hortifruti, alguma coisa assim. Então, ele traz essas informações, traz coisas que são boas para a nossa saúde, que vão também respeitar a nossa cultura, respeitar aquilo que a gente está acostumado, que a gente vê onde a gente mora. E o guia alimentar, a gente trouxe aqui hoje sobre o guia alimentar, uma parte de um dos capítulos dele que fala sobre os alimentos in natura, os alimentos processados, ultraprocessados, que são uma forma de processamento dos alimentos. Então, a gente vai dividir os alimentos aqui por forma de processamento. Pode passar. Por Bom forma de dia, dá licença, processamento. gente. Bom dia, Bom dia, menina. Eliane. Bom dia. Bom dia. E aí, Ele. bom dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos in natura, os alimentos processados, ultraprocessados, para a gente entender melhor quais são aqueles que são melhor para a nossa saúde e que a gente deveria, no caso, priorizar na hora da gente comprar, na hora da gente se alimentar, para a gente poder ter uma saúde melhor. Pode passar. E começando, eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos in natura. Os alimentos in natura, como o nome mesmo já diz, né, eles são mais naturais, são aqueles alimentos que você já adquire direto da natureza e que você não precisa, e que ele não precisa passar por nenhum tipo de processo para que você possa adquirir ele, para que você possa levar ele para sua casa e na sua casa você preparar e poder comer, né? E, em geral são frutas, legumes, também tem leite, né? Alimentos assim que você tira de origem animal ou vegetal mesmo, e que você não precisa passar por nenhum processo, nem adição de nada, né? Adição de sal, nem adição de açúcar, nem de gordura, nem para conservar o alimento, para nada. Aqui um exemplo é a batata e o inhame, né? Que são alimentos assim, que você já pode levar eles para casa do jeito que você encontra, e em casa você só vai cozinhar e da forma como você preferir. Pode passar. Outro exemplo é a cenoura e a abobrinha, que também são alimentos assim, que são alimentos que você adquire direto da natureza, né? Pode passar. E o brócolis e o agrião também. Então, alguns alimentos folhosos, alguns alimentos assim, você também pode adquirir direto da natureza e você não precisa, e eles não precisam ser conservados em sal, conservados em açúcar, gordura, nada disso. Desculpa atrapalhar, mas tem o áudio de alguém que está ligado, que está fazendo um ruído que eu não estou conseguindo entender as coisas direito. Eliane, seu áudio tá aberto? Você pode desligar? Caramba. Ai, agora eu tirei foi tudo. Não tem problema. Vê se você consegue apertar aí o botãozinho do áudio, para ver se fecha. Isso, foi. Você não estava conseguindo entender? Quer que eu repita o que eu falei? Tá bom. Então pode passar. E os alimentos minimamente processados, eles são alimentos in natura, mas que passam por algum processo, como o nome diz, né, mínimo, que são processos mais simples,
para que você consiga conservar ou então utilizar ele com maior facilidade, como o exemplo das carnes, dos ovos. As carnes são alimentos que você adquire direto do animal, e que no máximo que você vai fazer é congelar ou resfriar ele para você poder conservar, para ter um transporte, alguma coisa assim, para você conseguir ter ele na sua casa e se alimentar. Então pode ser carne de vaca mesmo, ou frango, ou peixe, o que for. O processo é sempre o mesmo. É só você já tira ele da natureza, você congela ou resfria para poder conservar melhor. E os ovos também, você vai armazenar ou vai embalar para poder transportar, alguma coisa assim muito simples. Pode passar. O arroz e o feijão também, que são alimentos que vai passar por um processo mínimo, que no máximo que vai acontecer eles vão ser secos, né, vão ser embalados para ser transportado também. Então, são os alimentos minimamente processados, eles são isso, são alimentos in natura, que passam por processos mais simples, para que você consiga adquirir ele na sua casa, sem que tenha também adição de algum outro produto, ou sal, ou açúcar, nada disso. Pode passar. Bom dia, tá dando para me ouvir direito? Tá sim. Dá tempo, Tainá. Tá sim. Eu vou falar agora de uma outra categoria de alimentos, né, que são os ingredientes culinários processados. Eles são produtos extraídos desses alimentos in natura que o Roberto estava falando, né? Então, são produtos que a gente extrai dos alimentos in natura ou diretamente da natureza por meio de algum processo, né? Por exemplo, uma trituração, uma moagem, o refino, né, no caso do sal, por exemplo. Então, eles são alimentos que a gente usa no nosso dia a dia para poder temperar e cozinhar os alimentos, para poder criar as nossas preparações culinárias e assim ter uma alimentação mais variada, mais saborosa. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Então, por exemplo, tem o sal e o açúcar. Eles são ingredientes culinários processados que a gente pode incluir no nosso dia a dia, mas com muito cuidado, né? Principalmente para quem tem diabetes, tem hipertensão, tem que ter um controle, né, nesse consumo, não pode ser exagerado. A gente sabe que exagerar no consumo tanto do sal quanto do açúcar não vai ser bom para a nossa saúde, mas utilizados com moderação nas preparações culinárias, se você tem como base os alimentos in natura, eles podem contribuir para diversificar, mas lembrando sempre que sem exagero. Pode passar, por favor. Aqui a gente trouxe outros dois exemplos, né, de alimentos dessa categoria. Então, a gente tem os óleos vegetais e a manteiga, por exemplo, que a gente pode também utilizar no dia a dia para fazer nossas preparações, mas também tendo cuidado com o excesso, porque o excesso também vai ser ruim para a nossa saúde. Os óleos vegetais, a manteiga, eles são alimentos que são muito calóricos. Se você exagerar, você aumenta muito as calorias da sua alimentação. Se você exagerar muito no consumo deles, também não vai ser muito legal para a saúde do seu coração, por exemplo, né? Porque, por exemplo, os óleos vegetais, a manteiga, os óleos vegetais nem tanto, né? Mas a manteiga, ela tem muita gordura, que a gente chama de gordura saturada, que é um tipo de gordura que aumenta muito o risco da gente aumentar o nosso colesterol, que é igual, muita gente fala a banho de porco, óleo de coco, também são outros dois alimentos que se encaixam nessa categoria, mas que são alimentos que têm uma quantidade de gordura saturada muito elevada, então a gente tem que ter um certo cuidado quando for consumir esses alimentos. Pode passar, por favor? E esse agora é outro grupo de alimentos, né, que são os alimentos processados. Esses alimentos, eles são compostos por alimentos daqueles primeiros grupos, né, os in natura e processados, mas que passam por algum processo industrial. Então, aqui tem o exemplo do milho enlatado e do atum. Esses alimentos os alimentos desses grupos, eles geralmente têm a adição de uma ou mais substâncias do grupo de ingredientes culinários processados. Então, por exemplo, o milho enlatado, ele tem a adição ali do sódio, né, do sal. O atum, dependendo, ele vai ter a adição ali de algum óleo vegetal. Então, ele tem sempre essa adição de um ou mais. Pode passar, por favor? Aqui outros dois exemplos desse grupo, trouxe o pão e o queijo, eles também fazem parte do grupo de alimentos processados. E
A ideia dos alimentos desse grupo, né, que sejam algo que possa ser realizado a nível industrial, mas que também seja algo que possa ser realizado em casa, na cozinha, né? Então, algo que seria numa escala menor, sabe? São alimentos que podem fazer parte da nossa alimentação, mas também com muita cautela para não exagerar. Pode passar, por favor? E, por último, o grupo dos alimentos ultraprocessados, que são alimentos que não têm absolutamente nada a ver com aquele alimento de origem, né? Se a gente for pensar num alimento in natura, vindo da natureza, ele não tem nada a ver com alimentos que são desse grupo de ultraprocessados. E nesse grupo de ultraprocessados, não necessariamente é só alimento sólido, comida, né? Mas ele também inclui bebidas. Então, por exemplo, refrigerante, suco de pozinho, aquele chamate, aquele guaraná natural, ele entra nesse grupo de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados, eles geralmente têm uma quantidade de aditivo alimentar muito grande, então ele tem muitos conservantes, tem muitos espessantes, tem muitos corantes, que são substâncias que não são nada legais para a nossa saúde, né? É um grupo de alimentos que a gente deve evitar ao máximo de consumir. Hoje em dia a gente já sabe que o consumo excessivo desses alimentos está relacionado com obesidade, está relacionado com diabetes, por conta do alto teor de açúcar que eles costumam ter, está relacionado com a hipertensão por conta do alto teor de sódio que eles também costumam ter. Então, o ideal é que a gente realmente evite, né? A gente já colocou umas carinhas assim do lado para poder identificar, e nesses que tem uma carinha triste, porque realmente o ideal é a gente evitar. Então, trouxe de exemplo, por exemplo, miojo, que tem uma quantidade de sódio muito alta, mesmo se você não usar o pozinho, ele tem uma quantidade muito alta de sódio, então o ideal é sempre optar pelo macarrão, por exemplo. Tem o biscoito recheado também, que tem alto teor de gordura, tem alto teor de sódio, tem alto teor de açúcar, também não é legal da gente incluir na nossa rotina alimentar. Pode passar, por favor? Aqui outros dois exemplos, né? Tem esse guaraná natural, que de natural não tem nada, ele é basicamente só açúcar também. E esse outro biscoito salgado, que é cheio de sódio, cheio de aditivo alimentar, que também não é bom para a nossa saúde. Pode passar, por favor. Aqui outros dois exemplos, que é um exemplo daquelas lasanhas congeladas, né? Mas tem outros produtos também parecidos com esses, que também não são legais a gente ter no nosso dia a dia, porque também, de novo, tem muito conservante, muito corante, também não é legal. E um outro exemplo são esses temperos industrializados. O ideal é que vocês sempre procurem consumir os temperos naturais. Você encontra em casa de produto natural, pode até plantar em casa algumas coisas, porque esses produtos, esses industrializados, eles têm muito, muito, muito sódio. Para quem tem hipertensão, eles são muito ruins. Então, o ideal também é evitar ao máximo não ter esse tipo de produto em casa. Pode passar, por favor. Então, agora que a gente já aprendeu o que é um alimento in natura, o que é um alimento processado, ultraprocessado, aí a gente trouxe aqui algumas imagens de alguns alimentos para a gente praticar, para a gente ver se a gente realmente aprendeu. Então, tem aqui o abacaxi e tem o abacaxi em calda. Aí eu queria saber de vocês, o abacaxi é in natura, é processado, minimamente processado ou ultraprocessado? O que vocês acham? O abacaxi é in natura. Isso, certo. Todo mundo concorda com a Regina? Sim? E o abacaxi em calda? Ele é minimamente processado, processado ou ultraprocessado? O que vocês acham? Eu acho que abacaxi, para mim, eu não outra pessoa posso comer. falar. Porque no outro dia eu passei mal com ele, eu e minha filha. Comemos à noite, no outro dia amanhecemos toda ruim, com garganta. Aí eu tô com medo do abacaxi. Tu comeu abacaxi em calda e passou mal? Eu e minha filha, eu comprei 3 abacaxi.
Então, aí abri um, descasquei um, eu comi e minha filha também. Mãe rouca, mãe com a garganta ruim, com tosse, foi quase uma Eita, semana de tosse. Aí, Mas tive aí até o que abacaxi mesmo, a fruta, a fruta mesmo. já tinha Eu tô acontecido achando que isso antes? eu tive alergia, né? E foi alergia mesmo, porque eu fui ao médico e acusou alergia. Aí comecei a tomar, e ela também. Aí tomamos o remédio, né? Comprei até um xarope da homeopatia de alergia. Aí melhorei, ainda estou com tosse, mas melhorei. Tenho acho que 2 semanas isso. Aí eu fiquei com medo do abacaxi. E os 2 abacaxi eu dei. Falei, nem quero. Eu dei os 2 abacaxi, só um que a gente comeu. Ainda teve 2 que sobrou, a gente nem comeu. Botamos fora. E estou com medo do abacaxi. se acontecer de... Tem que ficar ligado, né? Que se acontecer de novo, comer o abacaxi de novo e dar... E estava Passar muito mal, né? gostoso, estava docinho, Então, sabe? falar eu. Pode falar, que eu vou desligar aqui agora. Eu fiquei na dúvida agora do abacaxi em calda. Uhum. Porque se a gente faz o abacaxi em calda em casa, eu acho que ele é, como é que é, processado. Não. Como é que é? Processado. Processado. E se a gente compra ele já pronto, eu acho que ele é ultraprocessado. Então, é porque o processado, ele tem alguma adição de alguma coisa. Geralmente é sal, açúcar, de óleo. No caso do abacaxi em calda, ele tem adição de açúcar para conservar, né? Então, ele é um alimento processado. Ultraprocessado, ele tem muitos ingredientes para fazer com que ele... Por exemplo, a gente pensa num biscoito, a gente não consegue nem imaginar qual é o principal ingrediente ali do biscoito, o que que faz o biscoito. Porque ele tem tantos ingredientes, tem ali açúcar, gordura, tem aditivo químico, tem sabor lá artificial, entendeu? Ele passa por muitos processos, muitos, ultraprocessados, vários processos, para se tornar o biscoito. No caso do abacaxi, ele só teve adição aqui de açúcar. Por isso que Mas ele se a gente comprar ele pronto, ele não vai estar ultraprocessado, porque ele vai ter conservante, sei lá o que, aromatizante. O abacaxi em calda? Comprado. Sim, mas Comprado em não. calda. Isso, mas esse abacaxi aqui da imagem, ele é comprado. Ele é Então, em esse calda. daí não é ultraprocessado? Não, ele é processado, porque ele não passa por tantas transformações assim, para virar abacaxi em calda, entendeu? Ele só tem Entendi. adição de açúcar. Mesmo ele tendo conservante, essas coisas, ele não é ultra, porque ele não passou por um outro tipo de processo, é isso? Ele não passou por muitos processos, igual um biscoito, por exemplo. Sim, agora eu entendi. Obrigada. Entende? Letícia, nesse caso Oi. do abacaxi, dá um exemplo de ultraprocessado, para ver se eles entendem essa diferença melhor. De abacaxi? Por exemplo, um suco de caixinha de abacaxi. Zeolaci. Esse, então, é ultraprocessado, Ultraprocessado. porque aí ele deixou de Porque ser, passou por outras transformações. isso. Não tem nem Entendi. abacaxi, não tem a fruta abacaxi ali. Não tem. Entendeu? Tem um Entendi. monte de coisa para fazer com que aquele líquido fique com gosto de abacaxi. Mas fruta mesmo não tem. Vocês Entendeu? entenderam a diferença agora? Entendi. Suco em pó, gelatina de abacaxi em pó, por exemplo, também é ultraprocessado. Fala, Graça. Eu acho que eu ouvi falar sobre o mate. Ele é ultraprocessado. É o mate da caixinha, aquele que vem no saquinho, ou é aquele que a gente compra na caixinha mesmo e bota na água quente bota na leiteira para ferver? Porque o do saquinho a gente bota na xícara, né? Uhum. O ultraprocessado é aquele de garrafa, né? Que já vem pronto para você Igual beber. refrigerante. Entendeu? Valeu. Aí o processado, que é aquele de pozinho, que você ainda tem que colocar, né? Ele só sofreu o processo de se tornar pó.
Entendeu? Eu gosto mais daquele que a gente pega assim com a mão e bota na benteira. O que eu ia falar, Letícia, é que uma forma da gente reconhecer se um alimento é ultraprocessado é a gente olhar o rótulo do alimento. E aí, se a gente vê que ele tem uma extensa assim, lista de Só se a ingredientes. gente andar com a lupa, professora. Ó, desliguei a câmera que eu vou fazer a minha físio, tá bom? Beijinho. Tá bom. Eu vou continuar escutando. Tá bom. E aí, olhar essa lista, né? Quando É um dá uma papel olhada, que se tem muitos ingredientes e se tem substâncias que a gente não teria em casa, muito diferentes, né? E aí é uma das formas da gente reconhecer se esse alimento é ultraprocessado ou não. Tem até nomes estranhos, né? A gente olha na lista de ingredientes, a gente nem sabe o que é aquilo. Nunca compraria pra fazer em casa. Gente, tem um áudio. Delacy, eu acho que o áudio É tá... o meu, vou desligar. É porque minha mão tá molhada. Pronto, desculpa, gente. Nada, tudo bem. Ai, pode passar, por favor. Isabel já tinha acabado de falar, que eu não escutei o que você falou no final. Não, escutou? Eu falei que uma forma da gente reconhecer, né, se o alimento é ultraprocessado ou não, é quando possível a gente olhar a lista de ingredientes que vem no rótulo do alimento. E se tem, assim, uma lista muito grande, por exemplo, mais de 5 ingredientes, ou tem ali alguma substância que a gente nunca compraria em casa, para a gente ligar o alerta, né, que aquele alimento provavelmente é um alimento ultraprocessado. E agora, o biscoito é qual tipo de alimento? In natura, processado, minimamente processado ou ultraprocessado? O que vocês acham? Ultraprocessado. Isso, acertou, muito bem. Todo mundo concorda? Certo? E o milho em conserva? O milho em conserva? Só uma pergunta primeiro. Por que esse biscoito é ultraprocessado? O que vocês acham? Não entendi. Por que esse biscoito de pacote ele é ultraprocessado? Porque ele passou por processo de transformação. E adquiriu também outras químicas até virar o biscoito. Sim. Tá certo. Tá certo. Regina ia falar. Pode falar, Regina. não tem nada de milho nele. Às vezes é só uma essência de Exatamente. cheiro. Cheirinho. Verdade, isso aí. Muito bom. Como é que é do milho? Eu não entendi. Repete, Regina, que a Deolacy não entendeu. Não tem nada de milho. Às vezes é só a essência. Botou uma essência do cheiro de milho. Mas não tem milho nem coisa. No biscoito, Deolacy. Ah, no biscoito eu tô olhando pra latinha de milho. Eu falei, meu Deus do céu, mas como é que eles fizeram aquele milho? Será que eu tô comendo isopor? Tá falando do biscoito. Que não tem nem milho ali, só foi o cheirinho do milho, o saborzinho do milho, tá? E o milho em conserva, o que vocês acham que seja? Então, eu acho que é só processado, porque ele continua sendo milho. Isso aí, concordam? Tá ótimo, pode passar o slide. Sim, Então, concordo. processado. Pode tirar nota 10. Isso aí. Nota 10. O biscoito, então, é ultraprocessado, que a gente deve evitar, né, no nosso dia a dia. E o milho em lata é processado, que a gente pode usar, mas ter cautela, tá? Sim. E aí, nesse caso do arroz, o que vocês acham que seja? O arroz é só processado. Não. Peraí, que eu me confundi. Eu acho que ele é in natura, que a professora falou. Tem, as classes, né? In natura, minimamente processado ou ultraprocessado. O que vocês acham que seja? Eu acho que é minimamente processado. Isso! Por que você acha isso, Edival? Porque o arroz continua sendo arroz, né? O milho continua sendo milho, agora o biscoito não tem nada de biscoito.
Todo mundo concorda com o Edivaldo, que é minimamente processado o arroz? Eu concordo. Eu não gosto muito desses biscoitos. Eu agora também tenho dúvidas. Por quê? O arroz ele pode ser in natura e ter arroz também minimamente processado? In natura não, porque o arroz ele passa por um pequeno processamento. Ele, como o arroz, o feijão, farinha, essas coisas, eles podem passar por processos na indústria mesmo, sabe? Sim. De moagem, de secagem. Então, isso faz com que eles passem por um processamento mínimo, muito mínimo. Entendeu? E por isso que eles são minimamente processados. Eles passaram por um processo que eles não são mais in natura. Eles são minimamente processados porque passaram por algum processo, entendeu? Mas não muitos para ser ultra, tá? E nem processado. Deixa eu só acrescentar aqui uma informação ao que a Letícia está falando. Só um momentinho que estão me ligando para eu desligar aqui. Só para acrescentar uma informação que a gente fala, né, que tanto os alimentos in natura quanto minimamente processados, eles são meio que do mesmo grupo, grupo 1. Então, eles podem ser consumidos, ok, né, que eles passaram por processos muito mínimos, né, que às vezes a gente não consegue diferenciar o que é in natura ou minimamente processado, a gente pode falar assim, alimentos do grupo 1, então a gente pode comer, né, faz parte da base da nossa alimentação. Assim, Aí, em relação ao arroz, eu posso fazer outra pergunta? Pode. O arroz parboilizado. Querem responder, Roberto? Letícia, Roberto? Pode aproveitar para ver falar a diferença, né, gente? Do branco, parboilizado e do integral. Tá. No caso do arroz, né, o que eu ia comentar? O arroz, ele passa por um processo de secagem, e aí esse arroz que está aí, no caso, também, ele é só embalado, então você encontra ele, que ele passa por esse processo embalado. Então, só de você ver um alimento embalado, você já sabe que algum processo ele teve, nem que seja só de ser embalado, entendeu? Então, aí a gente não consegue diferenciar se ele é in natura ou se ele é minimamente processado. Que os que são in natura, você não encontra eles embalados. O arroz parboilizado, o arroz branco, eles passam por alguns processos que vão tirar um pouco dos nutrientes que eles já têm. Então, é por isso que a gente fala que o ideal mesmo é a gente optar por arroz integral. Porque o arroz integral, ele mantém os nutrientes todos que o grão do arroz ele tem. Né? Por isso que é importante a gente optar por ele. Mas tanto o parbolizado, né, quanto o branco, quanto o integral, continuam sendo alimentos do mesmo grupo, tá? Isso, do mesmo grupo. Sim. São minimamente processados, e pode se juntar no grupo dos in natura por conta disso. Entendi. Mas o sabor de cada um é bem diferente, não? Oi? O sabor de cada um é bem diferente. Isso verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu lavo o arroz, né? Mas eu já vi pessoas dizer que não lavo o arroz. Eu lavo por causa de, por exemplo, o arroz ele não passa por máquinas constante, assim, para separação, né? Ele vem da planta, né? Então há uma separação dele até ele chegar ao saco. Então, ele passa por máquina, vem um pozinho nele, que eu penso que aquilo ali é para conservar ele. Então, assim, eu lavo o arroz. Lavo. Às vezes eu uso água fria, mas às vezes eu uso água quente. Aí tem pessoas que dizem para mim que não é para fazer isso, o arroz não se lava. Pega o arroz do jeito que está, põe na panela. Gente, dá licença, eu vou dar uma saidinha aqui, então, tá? Aí eu gostaria de saber sobre isso. A gente tem de lavar o arroz ou não? Eu também já ouvi isso, também tenho essa dúvida.
Não, o arroz não precisa ser lavado. Até não é muito legal também lavar o arroz, porque ele pode ir algumas coisas embora quando você lava ele, enfim. E ele já vem limpinho ali dentro do saquinho, né? Ele passou por alguns poucos processos e ele já tá ali pronto para você fazer, não precisa lavar, não. Deu para entender? Olha, mas e se o supermercado estiver barata e tiver, por exemplo, tem legumes no mercado que estão ruídos? Eu acho que tem rato. Geralmente, onde tem comida, tem animais. Os animais vêm em busca da comida. Mas será que eles não fazem algo em cima do saco de arroz? Ou barata mesmo pode entrar bem pequenininha. Barata tem mandíbulas que entra dentro do saco. Então, sei lá, eu prefiro lavar. Mas perde nutrientes do arroz quando lava? Vocês ouviram o que eu falei? Eu ouvi, estou esperando elas responder. Pois é, ficou todo mundo quieto. Responde a ela, gente, por favor. Nossa, tá indo. Tentando abrir aqui o meu áudio. Regina, então, mas a água lavaria o arroz? Tiraria, sei lá, o xixi do rato, da barata? Eu já Não, acostumei. mas a gente lavar o arroz, ele tira realmente os nutrientes? Eu acho que não, porque o arroz continua gostoso. Ainda mais que ainda mais, eu ponho ervas no arroz, assim, às vezes eu boto orégano, às vezes eu boto... Bom, aqui em casa ninguém reclama, não. Inclusive, fala que a minha comida ainda é muito gostosa. Olha, comer para me saber. Zila, você tem que... O mais importante, gente, quem quer continuar lavando, lava, não tem problema, né? Mas assim, vai cozinhar. Cozinhando, você vai matar qualquer coisa que tenha ali que possa fazer mal, né? Beleza. Muita coisa sai na água, mas a água vai secar junto com o arroz, então não tem tanto problema, tá bom? Quem se sente mais seguro e quiser continuar lavando, não tem problema. Eu quero falar. Ótimo. Então, quer dizer que lavar o arroz tira um pouco das proteínas, que o ideal é não lavar. É isso que eu entendi? Ele perde um pouco, mas não é tão significativo. Não escutei. Perde um pouco, mas não é tão significativo. Aí, quem quiser continuar lavando, se sentir melhor lavando, né? Pode continuar lavando. Quem não quiser, não lava, tá? Agora também, gente, se a gente entrar no mercado que a gente vê barata, não entra mais lá não, uai. Verdade. Imagina à noite, hein? A madrugada no Misericórdia! Mas aí você dá uma higienizada no saco também. Vocês estão limpando ainda os produtos? Sim. Passando álcool, né? Porque a história da Covid, a gente... Olha, eu não estou passando mais álcool, não, porque eu agora não ganho mais álcool, eu não tenho dinheiro. Mas eu passo pano com sabão. Lava, tá ótimo. Detergente, tá ótimo. Lava as caixas, os sacos de arroz, feijão, álcool para sair na rua, eu compro. Então, isso daí já ajuda bastante. Se tiver sujeira, alguma contaminação na embalagem, você já vai estar lavando ali mesmo, entendeu? E é um hábito que a gente criou na pandemia, mas que a gente pode manter, né? Porque ajuda para evitar a contaminação de outras doenças, não só a Covid, né? Professora, posso perguntar uma coisa que não é dessa aula? Também não precisam responder hoje, não. Pode ser como outra aula. É uma questão sobre o leite. Porque
como hoje foi mencionado o leite, né? Que ele é in natura. Mas eu já ouvi dizer, e eu não tenho certeza, como eu já falei, estou com pouca internet, eu não estou podendo fazer as pesquisas necessárias que eu preciso, mas eu já ouvi dizer que nós, depois de adulto, que a gente não tem sei lá o quê para poder digerir o leite. E aí eu soube também que tem um leite que a gente faz com arroz. Eu gostaria muito dessa receita de fazer o leite de arroz e também gostaria muito de saber se é verídico isso que a gente não tem. Eu não sei, esqueci o nome. Um negócio que a gente não digere o leite depois de adulto. Mas você responder hoje não, pode ser para a próxima aula. Ou uma outra aula. Dá tempo para responder? Acho que dá, né, Letícia? Responde. Zeloci. De repente, os colegas têm mais dúvida da aula de hoje, professor. Depois vão falar que eu tomei toda a aula para mim. Tá, a gente vai terminar rapidinho. Verdade, tá acabando, Zeloci. a gente volta no leite, pode ser? Sim. Então, Viu? A Graciela falou, é verdade. Oi? Vamos continuar a aula de hoje. Tá. E o outro alimento, o que vocês acham que é? Um suco em caixinha. Suco de maracujá em caixinha. É ultraprocessado. Todo mundo concorda? Pessoal, agora a gente pode falar. Bom, eu acho que é o mesmo caso do Fandangos, né? Daquele negocinho de milho. Eu acredito que não tenha nada de... Eu não sei qual é o sabor disso aí, mas eu acredito que não tenha nada de... Só o corante, o cheiro, e é muito... Deve ter sal. Eu não tomo isso aí, eu não tomo. Eu há muito tempo já parei de tomar isso aí, eu tive que fazer reeducação alimentar, então tem muita coisa que eu não utilizo mais aqui em casa. O suco em caixinha é um alimento ultraprocessado, ele passou por vários processos para se tornar aquele suco de caixinha de maracujá, que, como a Regina falou, às vezes só tem um cheirinho ali do maracujá, né? Tem um monte de ingrediente, como a Isabel falou, que é bom a gente olhar na lista de ingredientes. A gente vai ver um monte de ingrediente estranho, que a gente nunca ouviu falar, que a gente não tem em casa, que são adicionados ali para que o suco, né, ele fique suco de maracujá. Então, é um alimento que a gente deve evitar esses sucos em caixinha, em pó também, tá? Entendi. Aqui aí. Pode passar. E aí, a gente trouxe a regra de ouro que está no Guia Alimentar, que são orientações que a gente deve seguir na nossa alimentação, que é preferir sempre os alimentos in natura ou minimamente processados. In natura, como a gente falou, né? Os legumes, as verduras, as frutas. E o minimamente processados são aqueles que passaram por poucos processamentos, como o arroz, o feijão. Então, a gente preferir consumir esses alimentos, fazer desses alimentos a base da nossa alimentação, tá? Optar por água, leite, frutas no lugar de refrigerante. Refrigerante é um alimento ultraprocessado, então a gente tem que evitar ao máximo tomar, né? Evitar também comidas que vêm em saquinho prontas para comer, como biscoitos recheados, molhos prontos, lasanhas prontas, pizzas, enfim. Dá preferência a sobremesas caseiras, dispensando as industrializadas, aquelas que a gente já compra pronto lá no mercado, tá? Então, vamos dar preferência a fazer sobremesa em casa. E pensando nisso, a gente trouxe uma receita de um arroz doce. Pode passar. Oba! Que leva como ingrediente alimentos minimamente processados, tá?
como o arroz branco, aí como ingrediente, né? Uma xícara de arroz branco, 2 xícaras de chá, 2 xícaras e meia de água, 700 ml de leite de coco. O leite de coco do vidrinho, ele é um alimento ultraprocessado, então ele deve ser evitado, né? E aí o que a gente pode fazer é o leite de coco caseiro. E é só a gente pegar o coco mesmo, a fruta coco, ralar, colocar no liquidificador com um pouco de água quente, e aí bater e depois coar. E aí vira o leite de coco, tá? Então, a gente, para essa receita, para outras receitas do nosso dia a dia, a gente pode utilizar o leite de coco caseiro. E aí, uma xícara de chá de açúcar, hoje adoçante culinário, para quem for, né, tiver diabetes aí, 2 cravos da Índia e canela a gosto. E como que a gente vai fazer? Em uma panela, a gente vai adicionar o arroz, a água, vai cozinhar em fogo médio até a água secar, vai acrescentar o leite de coco, o adoçante, os cravos, misturar, cozinhar até ficar bem cremosa, né? E aí finalizar com canela em pó. Uma receita bem simples, bem fácil, né? Com coisas mais naturais, in natura, minimamente processados. E a gente não precisa ir no mercado comprar uma sobremesa pronta. A gente já tem uma sobremesa aí bem fácil, bem gostosa, para fazer em casa mesmo. E é isso. Além da Zeolaci, alguém ficou com mais alguma dúvida? Quer tirar? Tem mais alguma curiosidade? A Regina tinha ficado, acho que foi na primeira aula, sobre a linguiça. Não foi, Regina? Foi, da linguiça vegana. Eu já fui até lá no mercado e vi, sabe? Aí tinha linguiça com gosto de... Mas eu só peguei a embalagem e fiquei olhando, né? Mas tinha linguiça defumada e tinha churrasco, tinha assim, uns sabores assim, né? Para identificar que tem o mesmo gosto. Mas aí eu fiquei em dúvida, eu deixei lá a caixinha, não peguei não. Ela está até com preço assim que dá para comprar, não é tão caro. Mas como ainda devem estar em processo de aceitação no mercado, né? Eu pensei nisso. Então, é de acordo com o que as pessoas compram. Se as pessoas comprarem muito, o mercado pode ser que venda mais. Mas aí eu não preciso comprar. Preferi me informar um pouco mais, além do que na internet. Eu leio as coisas na internet, boto lá no Google, procuro saber. Mas como tem a Fiocruz e a gente tem essas aulas, eu gostaria de saber de vocês, que vocês são estudantes, tem a professora que está sempre trazendo algo novo no grupo, os estudantes também trazem coisas novas para a gente, então eu prefiro ouvir vocês falarem, tá bom, gente? Oi, Regina, tá me ouvindo? A gente chegou a dar uma olhada nessa questão da linguiça. Você chegou a olhar a lista de ingredientes? Eu li assim por alto, mas o que eu me atentei foi ver se tinha alguma coisa artificial. Não me atentei. Sim, parecia que as taxas de calorias eram abaixo de 3, porque estava 0,03. Entendeu? Estava assim. Essas linguiças veganas depende muito da marca. Tem algumas marcas de linguiça vegana que tem só ingrediente natural. Agora, tem outras marcas que tem muitos conservantes, tem corante, e aí entra nessa categoria de ultraprocessado, que não são legais para a saúde. Então, acaba variando muito de acordo com a marca. Sim. Olha, é igual a... Bom, eu não quero estar assim, cismada. Eu também tenho um problema com isso. Às vezes eu cismo. Então, assim, a minha nutricionista que eu tinha antes, antigamente eu gostava muito de comer esses biscoitos recheados. De morango, então, era o que eu mais amava. Ainda mais quando a piraquê fez de abacaxi, de limão. Meu Deus, aí eu me acabava, né? Mas
ela tinha me falado que eu tinha que tomar cuidado com essas coisas de caloria, que fosse assim, 0, aí vinha um número. Por quê? Os biscoitos, a quantidade de biscoito que vem no saquinho, vamos supor que seja 0,03, mas é 0,3 em cada biscoito, que depois, somando tudo, vai dar X, entendeu? Então, além de ser gordura trans, além de ser tudo artificial, isso aí que faz mal. Aí ela falou, Regina, você está numa idade que você tem que ver o que vai fazer mal a você. Então, assim, eu como as coisas, mas aí eu fico sempre procurando, né, ver. Porque aqui em casa mudou bastante as coisas. A gente tinha o hábito de comer fora, de muita shopping, comer lá, mas agora a gente já não está fazendo mais isso. E eu passei a cozinhar mais, assim, eu faço uso estou sempre fazendo feira, eu sempre correndo atrás de folhas e lavo, higienizo, eu faço tudo assim. Então, aqui a alimentação aqui em casa melhorou bastante, entendeu? Eu tenho evitado demais. Só às vezes que a gente sai para comer uma pizza e tudo, mas é só aquele dia, é só ali e acabou, não tem mais. Que bom. De vez em quando, né? Não tem problema. A gente até falou na última aula sobre os aspectos, né, da nutrição, que a gente não come só por conta de nutrientes, mas várias questões. Então, de vez em quando não tem problema, desde que na maior parte do tempo a gente coma, né, o mais limpo possível, né? Se a base da nossa alimentação for in natura e minimamente processado, está ótimo, né? E aí, no caso da linguiça vegana, é isso, depende muito da marca. Tem algumas marcas que vão ter muitos aditivos. E sem falar que a gente sempre tem que olhar o rótulo, né? Não é porque um alimento é vegano que ele vai ser mais saudável. A gente vê, por exemplo, a batata frita. Ela é um alimento vegano, mas não é um alimento saudável. Então, não tem muito a ver, né? Ser vegano. Depende muito do que é o alimento. Deu para entender essa parte da linguiça? Ficou alguma dúvida? Bom, eu prefiro não arriscar ainda. Eu quero mais informações ainda. Até se rolar uma receita de linguiça, como fazer uma linguiça vegana ou uma carne vegana? Até tem. Eu cheguei a dar uma olhada então, em receita, mas eu achei as receitas bem elaboradas. Aí é bom, então. É bom que a gente faz em casa, não vai correr o risco de ter as coisas que a gente sabe que não pode, e a gente vai saber se a gente gosta. Mas qual seria a planta que fosse fazer a linguiça? Qual seria? Porque ao que eu sei, vegano é de plantas, né? Coisa de plantas. São legumes. Legumes? Eu creio que deve entrar batata, deve entrar milho, essas coisas. Professora, o que a senhora acha aí? A senhora não acha, ela sabe. Eu que sou achante. Qual a sua opinião, então? Eu que sou achante. Qual a sua opinião? Desculpa, eu não queria falar o que acha, eu queria falar qual a sua opinião de estudos que a senhora faz, assim. Seria de que plantas? É que o negócio deles lá, Regina, tá lento, você está demorando a responder. Gente, pergunta novamente que a gente ficou com a conexão aqui meio ruim. Eu e Tainá estamos na mesma sala. Pode falar novamente. Qual a dúvida? Doutora, eu queria perguntar o seguinte, qual seriam as plantas que fossem fazer a linguiça vegana? Porque, bom, a Zeula acabou de falar algo que eu não tinha pensado, né? Que a linguiça vegana pode ser feita de legumes, né? Eu também não pensei nisso. Regina, eu até olhei aqui tem algumas com
Alice tá falando? E soja também, né? Tem algumas com soja, tem outras que são com lentilha, grão de bico. Depende então muito. tá bom. Aí, Então, se fizer em casa, dá pra botar cenoura, beterraba. Dá pra variar mais. Né? E a pele da linguiça vegana, faz com o quê? Faz hambúrguer, que não precisa de pele. Faz a carninha de hambúrguer vegano. Não precisa de pele. Legal. Não complica. Zeula, você Querem tá por receita? dentro. Vocês querem que as meninas tragam receita na próxima? Sim, depois essa daí do arroz doce também vai botar lá no grupo, né? Vai deixar pra gente ver depois? Sim, vai ficar disponível. Fazer uma receita, então. Depois na também, próxima, como eu demorei a voltar para a aula, aonde que a gente acha as aulas gravadas? Vou pedir o Joaquim depois para mandar para vocês, tá bom? Tá no grupo. No grupo. No grupo já tem, eu estava vendo. Gente, está muito legal. Edivaldo Tá vai fazer uma muito bom pergunta. aquelas aulas lá. Eu gostaria de saber se tem como preparar uma feijoada não tão calórica. Vegano aí. Tem outra receita aí também, né? Tainá vai responder. Dá pra fazer também. Tem opção de feijoada vegana, por exemplo. E tem também tem uma feijoada também chamada feijoada branca, que eu acho que ela é menos calórica. Essa eu não conheço, não. Eu não tô sem O que eu conheço de feijão branco é com frutos do mar. Não sei se é isso que você está falando. Né? Aí é outra coisa, né? Mas a gente pode trazer receitas também dessa, de veganas, é isso? Tá bom. Tô botando meu arroz na panela. Cadê Maria Helena? Eu tô aqui. Para encerrar, não tiveram chance para falar hoje, não, né? Para encerrar, não, tô meio calada. Ó, o arroz doce, eu só tiro o coco. O leite de coco, porque eu tenho problema no estômago. Então, aí eu tiro o coco e boto tudo, o resto que posso, né? Uhum. Agora tô cautelosa. E o que você... Então, você tira o leite de coco, usa só o leite? Não, uso leite comum, né? Leite desnatado ainda. Né? E tiro o leite de coco. A Ana quer falar, gente. O resto eu boto tudo. Pode ser também, Maria. Tudo Pessoal, bem. a gente vai precisar encerrar. Então, antes de encerrar, as meninas vão explicar a dúvida do leite, sobre o leite. Sim. Tá bom? Aí a gente encerra. Zeulaci, a sua dúvida foi em questão de algumas pessoas terem alergia, isso? Ao leite? Não, não é alergia, não. A Gracinha sabe falar melhor do que eu, que a Gracinha sabe disso. Fala aí, Gracinha. Aquele negócio que a gente não tem para digerir o leite. Deixa eu falar para ver se a gente entendeu. Algumas pessoas dizem que o adulto não precisa tomar leite mais, que o leite é para criança, porque o adulto não tem como digerir o leite, não é isso? Não tem mais a lactase, que é, por exemplo, a lactase, né, que é uma enzima que digere o açúcar que tem no leite. Sim. Essa dúvida? Queria saber se acho que é isso, né, Gracinha? Sim. Tá, vamos lá. O que vocês têm para falar sobre isso, Letícia? Acho que a Letícia quer falar, né? Que eu tinha entendido em questão da alergia e intolerância ao leite. É porque tem uma linha que segue, eu tinha entendido a alergia. Não precisa mais tomar o leite. Não, mas falou que não precisa, não. Falou que a gente não tem esse negócio aí para poder digerir o leite. A minha filha não pode tomar leite. O leite acho que fica muito... Que eu gosto muito de leite. Quem vai responder? Vai responder, Letícia? Pode responder. Posso falar? Pode falar. Tá, então,
quando a gente nasce, a gente tende a ter mais dessa enzima, que é a lactase. O nome dessa enzima se chama lactase, que é uma enzima, um negócio que tem dentro do nosso corpo que consegue quebrar uma molécula que tem no leite e a gente absorve bem. Com o tempo, a gente tem uma redução nessa quantidade de enzimas, mas não necessariamente a gente deixa de ter essas enzimas. A gente continua tendo, o nosso corpo ainda consegue digerir, mas não são todas as pessoas. Tem algumas pessoas que têm intolerância à lactose. Sim. E aí essas pessoas que têm intolerância à lactose, elas podem ter uma dificuldade para poder digerir leite, queijo, requeijão, né? Alimentos que tenham a lactose, que é como se fosse o açúcar do leite. Mas não são todas as pessoas que vão ter essa dificuldade. E mesmo quem tem dificuldade de digerir, tem vários graus. Então, tem pessoas que podem consumir um leite e ter uma diarreia. Tem outras pessoas que podem tolerar um copinho de 200 ml. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Depende. Mas a gente tem essa enzima mesmo na fase adulta. O que pode acontecer é, por exemplo, eu não consumo leite. E aí, como eu não consumo leite, o nosso corpo ele pensa, poxa, as pessoas não consomem leite, então não tem por que eu produzir tanta lactose. Então, ele acaba reduzindo essa produção e aí você se torna intolerante por não consumir. Mas o seu corpo ele é capaz sim de produzir mesmo na fase adulta. Deu para entender? Sim, deu para entender. Segura aqui, filho, vou pegar um pouquinho. Duas coisas, gente, na alimentação, que é um pouco de modismo, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado. Não pode comer glúten, não pode comer lactose, que é aquela coisa meio de modinha, que algumas pessoas realmente não podem, realmente faz mal. Mas não é todo mundo. Então, não tem necessidade de evitar o leite, quem gosta, quem não se sente mal, quem não passa mal. É um alimento disponível, que faz parte do nosso hábito, da nossa cultura, né? Que toma café com leite. Enfim, não precisa deixar. Agora, realmente, quem passa mal, realmente vai ter que evitar. Fazer substituições, enfim. Mas não é aquela coisa que faz mal para todo mundo, não. Tá bom? Só para algumas pessoas. Tá bom? Às vezes tolera melhor o desnatado, que não tem a gordura. Aí não tem nada a ver com enzima, né? Mas tem a ver com o excesso de gordura que tem no leite, que pode fazer mal também. Gente, foi respondido? Vocês entenderam melhor agora? Sim, entendi. Sim. A gente pode... Muito obrigada. Podemos encerrar? Mesmo assim, depois, quando puder, a receita do leite é feito. Próxima aula... Receitas veganas. Ótimo. É isso? Opa! Olha, hoje eu vou fazer, sabe o quê? Macarrão de abobrinha. Oba! Ah, delícia. Para a próxima feijoada light. É isso? Quem que é esse neném lindo aí, Edivaldo? Que não é o neném, né? Oi. Gente, vamos encerrar então, né? Foi muito bom. Vocês gostaram? Gostei demais. Amei. Gostei. Hoje eu só escutei bastante e vai melhorar quando eu for na nutricionista. Isso. Para a gente consertar tudo, porque eu estou fazendo por minha conta, né? Mas está dando. Tirei tudo que eu achava que não era bom para mim, né? Que estava me fazendo mal. E estou usando o que eu acho. Aí, quando eu conversar com a nutricionista, vai ser melhor ainda. Vai sim. Gente, um beijo, bom dia para todos. Beijo, gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Beijão, gente. Gratidão. Tchau. Tchau. Até a próxima semana.